Beleza, então. Estamos no ar. Bem-vindos. Tudo bem? Opa, Faz tempo que a gente não tem um programa só a gente, né? Um pouco de privacidade Verdade. aqui, só o Verdade. grupo aqui fechado. Telinha oh redondinha, yeah. quadradinha. Telinha redonda, exatamente, bem alinhada aí, bem distribuída. Então, sabe que quando a primeira vez que eu escutei falar de Bitcoin, eu escutei que era algo anônimo, que você podia transacionar e que era impossível saber quais transações eram suas. Depois eu entendi que não era bem anônimo, que era pseudônimo, né? Ou seja, e hoje tem muitos recursos aí, né? Dependendo de como essa transação chegou em você e como ela está saindo de você, se tem algum intermediário aí no meio, seja uma carteira custodial ou seja uma exchange, essa anonimidade ela vai por água abaixo. Faz sentido o que eu estou falando? Claro, se você fizer um KYC numa exchange, mandar para lá, e o cara que estiver indo atrás de você for atrás da exchange, ele vai ter tudo sobre você. Perfeito. Bem simples. E aí eu comecei a ver algumas discussões, algumas conversas aí no Twitter que falam justamente sobre a questão de privacidade, né? Ou seja, bitcoinheiros aí, cypherpunks aí do mundo inteiro, que apesar... É interessante porque apesar deles saberem as melhores práticas para manterem a anonimidade, né? Ou seja, não usar exchange, usar Tor, rodar o próprio Node, enfim só trocar peer-to-peer, ainda assim essas pessoas, e parece que tem muito interesse em que seja implementado algum tipo de layer de anonimidade no Bitcoin, ou no protocolo do Bitcoin, ou numa segunda camada. Né? E aí já falamos aqui no programa sobre Lightning Network, enfim, já falamos sobre Mimblewimble, já tivemos várias discussões sobre anonimidade aqui no canal, né? Tivemos a série do Canivete Bitcoinheiro Suíço, Canivete Suíço Bitcoinheiro, enfim. E aí teve uma resposta aí do Peter Willa, que é um desenvolvedor aí e que já programou muito no Bitcoin Core, que foi muito interessante, queria compartilhar com vocês para a gente falar a respeito. O que vocês acham? Põe lá, põe o Peter Autorizado, autorizado. Alguém É, aí, né? Alguém perguntou, alguém colocou aí no R Bitcoin, né? É isso, no R Bitcoin a pergunta, será que o Bitcoin, a privacidade do Bitcoin pode se beneficiar do Mimblewimble no Litecoin, né? O que está rolando agora, a proposta de implementação do Mimblewimble, que é a mesma lá da Green, né? Enfim, né? A mesma tecnologia aí foi implementada na Green, que inclusive ultimamente, nos últimos dias, não sei se antes disso ou durante o mesmo dia, né? Foi que aquele cara demonstrou um exploit possível no sim. Mimblewimble, enfim. Mas aí alguém fez essa pergunta e vamos ver o que o Peter, né, respondeu. Quer mandar aí a tradução ninja, Dov? Não é tão simples, não é tão simples. Eu pessoalmente gostaria muito de ver transações confidenciais, confidential transactions, CT, no Bitcoin. Esconder quantias da transação por padrão, né? As pessoas não conseguirem ver quais são as quantias que tem em cada transação. Ou seja, será que a privacidade do Bitcoin pode se beneficiar do Mimblewimble, a proposta de Mimblewimble com extension block aí do Litecoin? E aí, né, subtítulo. É verdade que o Bitcoin adotou tecnologias que primeiro foram testadas ao vivo, entre aspas, no Litecoin, como o Segwit e Lightning Network. Parece que o pessoal aí do Litecoin espera que isso aconteça novamente com a sua proposta aí de Mimblewimble e Extension Blocks. Extension Você Block acha seria como uma sidechain, só para ficar claro. Sidechain. não, esse negócio basicamente aqui, ó, foi proposto pelo Johnson Law em 2013. É, a ideia é trazer um aumento, né, no tamanho do bloco, de forma sem que você precise fazer um hard fork. Você simplesmente adicionaria através de um soft fork,
Tipo um no sharding. protocolo aí esse... Não, nenhum sharding. É um novo bloco que vai, seja, junto com o bloco normal que é minerado, teria esse bloco aí adicional, que só seria adicionado no bloco normal uma coisa, um Merkle root desse extension block seria incluído na Coinbase do bloco inicial para fazer o vínculo, né, para ter a prova, né, o proof. E aí, com isso, eles poderiam, você estaria, né, vinculado. O que o Node antigo receberia só, né, esse Merkle root, veria esse Merkle root, mas não veria o extension block. E os novos nodes com essa, né, alteração, ou seja, o software, o Bitcoin Core, a partir do 0.21, sei lá, quando se for implementado, se você estiver rodando, você vai poder ver no software o extension block também, que é basicamente um aumento aí na capacidade dos blocos através de um soft fork. Seria essa a proposta, né, de um extension block. Tá. Enfim, uma Beleza. das maiores críticas é, né, que não é tão backwards compatible, porque o pessoal com um Node antigo não vai ver esses blocos. Então, tudo que estiver acontecendo ali, né, estaria fora, então, do consenso de Bom, Node até aí alternativo. o Segwit também tem essa questão, né? Sim. Endereços Não. Segwit não são vistos por Nodes. Ok. É verdade, não. Nodes antigos não conseguem ver endereço Segwit também. É mais uma dessas, né? É que a pergunta é Sim, quão é opt-in, necessária é soft fork. é opt-in, isso. Tá. A pergunta é se essa implementação de confidential transaction, por ela estar sendo aplicada agora no Litecoin, se seria possível que ela fosse implementada no layer principal do BTC. Isso. E aí o Peter Woola responde, não é tão simples assim, né? Uhum. Porque, pelo que eu entendi, por que querem tentar colocar o CoinJoin, né? O CoinJoin, desculpa, por que querem tentar colocar o Confidential Transaction? Principalmente por privacidade, porque aí, enfim, você não poderia nem ver os valores das transações e facilitaria muito também CoinJoin, porque hoje para o CoinJoin acontecer tem que ter um arranjo aí de pessoas, tem toda uma dinâmica que é construída para que As pessoas precisam ter a mesma quantidade de satoshis na carteira para poder juntar num pool e misturar tudo como se fosse uma coisa só. Exatamente. E com Confidential Transaction isso não seria necessário, Alan. Sim, perfeito. Ou você poderia juntar sem saberem qual que é a quantidade de satoshis desse round. Às vezes, se um Coin Analytics lá, Chain Analytics, né, estiver indo atrás de você, ele pode saber qual foi a quantidade de satoshis usadas nesse round e tirar conclusões também. Exatamente. Só que também aí o Peter Willa explica um pouco mais a parte técnica, né? Uma implementação de Confidential Transactions ia mudar radicalmente a base de dados da blockchain. Então, não é algo tão simples de fazer, não seria algo tão simples de conseguir consenso na rede. E tem também aí ele vai num terceiro ponto que além da implementação de confidential transactions consumir muito mais energia computacional, né, para cada transação, tem uma escolha aí, tem um trade-off aí de design de como ficaria a rede, né? Porque ou você coloca algo que tem 100% de anonimidade, que esse é o grande atrativo, né, de confidential transactions, ou você consegue soundness, 100% de soundness, de garantia de que o número de 21 milhões de bitcoins não vai ser ultrapassado, né? De que ninguém vai conseguir criar aí bitcoins do nada. Só que como hoje em dia, né, é muito fácil auditar, porque os números estão todos abertos ali em texto, Clear text. clear text.
E com Confidential Transactions isso não seria possível, né? Fazer essa auditabilidade aí de maneira tão simples. Mesmo que fosse feito com extension block. A auditabilidade seria totalmente matemática, né? E criptográfica. Ela é possível, o pessoal mais criptoanarquista vai dizer, falar, não, mas óbvio, você não precisa ver com os seus olhos, você precisa ver matematicamente que a prova matemática é correta. Essa seria, né, o pessoal extremista, né, do criptoanarquista vai falar, não, realmente é melhor ter confidential transactions, a gente não precisa de clear text. Mas a gente está, né, num processo aí de transição, né, É o mesmo paradoxo do SPV, muito né? complicado. Não dá para você confiar, né? Fazer alguém que já é difícil. O pessoal já fala, mas como é que eu vou saber? Não sei o quê. Já é difícil alguém confiar no Bitcoin como dinheiro, mesmo tendo clear text, mesmo ele podendo verificar com os próprios olhos, fazer a matemática simples ali, né? Não precisa de um computador. Se ainda o cara precisar depender de um computador, ele vai falar, não, isso aqui estão tentando me enganar. Que é o que eu acho, às vezes. Eu mesmo vejo, sei lá, o Monero, o Zcash, caramba. Falo, como é que me garante que não tem aí moeda que, sei lá, que os caras não estão minerando sem... Alguém não encontrou um exploit aí, tá minerando aí à vontade e ninguém tá nem sabendo porque as quantias estão todas, tipo, escondidas, né? Ninguém sabe quais são as quantias de fato na rede, o que tem em cada carteira e tal. Pode ter um puta inflation bug aí, né? Tem uma inflação aí escondida que a gente nem tá sabendo e só vai ficar sabendo quando alguém com capacidade matemática suficiente consiga encontrar, né, essa falha. Então Exato. é É uma muito, né? mudança Tem muito esse fundamental, né? aspecto. É uma mudança na cabeça mais do que pode ser que a matemática seja sound também e daria para confiar entre aspas Mas igual um SPV, né? Que você tem uma matemática sound, você confia até o ponto que você pode sofrer um civil attack, né? Então, até que você sim. pode até acreditar no que está escrito lá no Merkle Root, mas e aí? Como é que você sabe que isso não foi todo um branch enviado com erro e você está lá acreditando num branch errado? Eu não sei, não tenho conhecimento assim tão a fundo da parte técnica, mas eu acho que não é simplesmente uma questão de calcular, porque senão com certeza poderia ser criada uma solução para fazer o cálculo e ter aí uma página Então, é que isso. já calculasse tudo e mostrasse que não teve um bug, um inflation bug. Eu acho que é mais profundo do que isso. Até porque Ah, ele existe diz. isso, vai existir isso. Sei lá, o Monero ele tem as verificações dele, a rede ela tá verificando em tempo inteiro essa coisa, mas você tem que confiar, você não tem como confirmar isso, Pode estar. auditar isso de uma maneira simples, sendo, né, sem ter um puta conhecimento Claro. criptográfico, da moeda, da matemática por trás de você. Você teria que fazer auditoria da matemática, né? A auditoria do software. Que aí, outra vez, o criptoanarquista vai falar, mas é isso que você tem que fazer de todos os modos. Você tem que Sim. fazer auditoria, mesmo agora, com Bitcoin, você teria que estar auditando, mesmo que você veja, entre aspas, que está ali os números, é, você teria que estar auditando como é que chegam esses números, né? Uhum. Como é que Uhum. tá a Com matemática, como é certeza. que é a programação por trás, né? Sempre, né? Verificar tudo. Mas a gente sabe que não é realista isso, ou seja, não é todo mundo que vai, assim, se a gente quer um sistema amplo, né, que abranja aí muita gente, não é muito difícil, assim, é uma utopia quase querer que todo mundo chegue a um nível assim de programação e de compreensão técnica, matemática desse estilo. Perfeito. E aí, Fala, Beca, você quer falar? Não, sim, eu acho que é o seguinte: quanto mais transparente e perto do original for a blockchain, mais segura é, mais verificável é. Há claramente alguma troca ao tentar introduzir a confidencialidade. Há uma coisa que se ganha e uma coisa que se perde. Eu acho, pessoalmente, que
pode vir a acontecer no futuro com segurança, estilo Monero e tal, mas eu acho que ainda é prematuro, ou seja, eu gostaria de ver num primeiro passo uma série de soluções off-chain e só mais tarde o próprio core mudar. Eu acho que tem riscos consideráveis, tem que ser visto com muito, muito cuidado. E dá para fazer off-chain, há uma série de alternativas, mantendo o on-chain super clean, verificável, confiável e seguro. Tem outra coisa, né? Quanto mais outras pessoas fazem CoinJoin, mais a sua privacidade é protegida como consequência, né? Porque, enfim, as moedas acabam se espalhando por aí no mercado e acabam tem todas as outras moedas em certo ponto, né, da existência. Então, uma pessoa fazendo CoinJoin, ela tá misturando as suas junto. Não diretamente, mas indiretamente. Sim, o que Ou ele seja, quer... você pode esperar mais tempo as pessoas usarem mais essas soluções off-chain e deixarem tão misturado que não vai valer a pena voltar para o protocolo, a nível de protocolo, e fazer o negócio todo. A plausibilidade fica grande demais para as coisas que já foram misturadas fora da chain. Então, o que ele explica aqui na resposta dele é que justamente implementar isso no protocolo base seria muito complicado. Computacionalmente, o tamanho das transações com Confidential Transactions são muito maiores do que as transações hoje em dia. E ele também fala, e tem essa questão do consenso também, que seria muito complicada. Então, ele sugere o seguinte, esses extension blocks, que seria como blocos paralelos, que estão conectados à chain principal, como o Dalva explicou. Ele fala que a possibilidade de fazer isso com extension blocks faria com que, inclusive, supostamente, as transações realizadas nos extension blocks com confidential transactions fossem mais baratas do que no layer principal. Mas é meio que uma shitcoin que você está usando, né? Não assim, é uma shitcoin, é Bitcoin. Não, eu sei que é Bitcoin, só que a partir do momento que você está usando uma sidechain, você tá, na prática, é como você sair do Bitcoin, ir para um Monero e voltar para o Bitcoin, entendeu? É mais ou menos isso de uma outra forma. A mesma coisa Lightning Network, Alan. A mesma coisa Lightning Network. Você sai do Layer 1... Que também não deixa de ser como se fosse uma altcoin, né? É uma outra rede, certo? É uma outra rede paralela. Eu não vejo como uma altcoin, eu discordo. Eu não vejo como uma altcoin. Eu vejo como uma outra camada que está ligada ao base layer. Não vai mudar nada. Não é uma outra proposta. É que você vai ter, sei lá... É uma rede paralela. Você vai ter uma rede exchanges... paralela para voltar isso. para a rede. Você vai ter exchange e vão falar, não, a gente prática, a gente não aceita extension blocks aqui, a gente só aceita on-chain normal, porque é o consenso. Você vai sair da chain e vai voltar. Aí você tem que voltar. Aí, bom, beleza, saiu e voltou, é como um altcoin. É bom que você não precisa de um altcoin, você tem tudo isso na mesma rede, né? Ou seja, segurança, não é na mesma mesma rede, mineração. Né? Não, isso sim, isso seriam os mesmos mineradores, os mesmos nodes. Pelo que eu entendo, sim, mas não é a mesma rede. Não é todo mundo que estaria rodando esse node, apesar de que transformar em padrão, com o tempo, é simplesmente um processo de transição, né? Pode ser que, de repente, não tenha quase mais movimento na layer. É normal, o pessoal comece a usar mais o layer de CT, ou seja, não dá para saber o que ele fala, né? Essa é uma possibilidade, mas ele coloca embaixo o Kevitz também, né? Que ele acha que tem alguns contras. Ele fala, na opinião dele, a única forma Mostra aí, de ter confidential transactions no Bitcoin, no on-chain, né, no Layer 1, entre aspas, porque não é Layer 1 bem Layer 1, poderia ser criada uma... Na nossa cabeça, ou seja, como existe uma diferença técnica, a gente poderia criar uma diferença legal, entre aspas, também, né? Ou seja, as pessoas, como elas aceitariam ou não, ou deixariam de aceitar, por qualquer que seja o motivo, enquanto houver Estado, né? Você vai ter que seguir leis, e essas leis, de repente, vão definir, se está em extension block, não é Bitcoin. Você só pode ter... Bitcoin é só aquilo que está no protocolo X antes dos extension blocks, porque alguém vai poder falar, porque existe uma diferença. Se não é tudo igual, existe uma diferença. Se existe uma diferença, dá para definir, né? Ser bem clara a diferença, dá para ser, né? Não tem fungibilidade. Não é fungível, exato. Não é a mesma coisa. Apesar de ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tudo nuance da
narrativa, né? Se você chamar de extension block, você não precisa chamar de altcoin. Sim, de certa. Não, e não é porque você está minerando, não é um altcoin. Também discordo que é altcoin, mas que pode ser considerado, que traz uma. Cara, é que Diferente nem. O Dov, não é muito parecido com o que já existe da Blockstream, a Liquid Network, Liquid. que eles Pode ser. fazem. É igual o Lightning também. É um layer que você entra lá e pode embaralhar tudo dentro. É diferente porque na teoria, segundo o que eu tenho entendido aqui, esse extension block faria parte do bloco do Bitcoin para quem rodasse o software mais atualizado, o Node, quem estivesse rodando full Node, se eu quero manter o meu full Node atualizado, com as últimas atualizações de segurança, etc., eu teria que estar rodando extension blocks, teria que estar consumindo mais dados também, né? Isso já não é tão simples, eu acho que mais que nada por uma questão de consumo de dados e HUD para verificação, que você também teria que fazer verificação de. É possível em rede alguns anos. descentralizada. Não, peraí, calma. Resumindo, implementar no protocolo base é muito complicado. Então, cria-se um bloco paralelo que resolve a questão, uma rede paralela que resolve a questão da privacidade e, para evitar o problema da possível inflação, né, ou seja, de novas moedas serem geradas, você conecta esse bloco paralelo com o protocolo base, garantindo assim a limitação do número de bitcoins emitidos. Essa é a função, entende? Você tem que escolher ou privacidade ou soundness. Oi? Igual um Lightning ou Liquid. Igualzinho. É mais ou menos diferente, porque Lightning Lightning pode ser parecido. Sim, Lightning é mais parecido com Lightning, Liquid é menos. Eu Mas acho que é também mais parecido com Lightning, porque é um contrato, vai. Mas não se deixa que de ser. Liquid também não é que não é parecido, é que é diferente, mas é parecido. Ai, velho, mas A forma com que a rede é montada é diferente no Liquid e no Lightning. O Lightning é mais descentralizado que o Liquid. O Liquid é mantido por uma... Pessoal, eu acho que o que interessa é o seguinte. Eu acho que o que interessa é o seguinte. Se quer mais privacidade, não dá para implementar essa privacidade, pelo menos com essa ferramenta, com essa técnica de confidential transactions no protocolo base. Então, como fazemos isso? Por que não dá no base? Porque é caro, porque requer muita computação, porque as transações são enormes. Então, cria-se algo paralelo para ter a privacidade e conecta com o protocolo base para manter o soundness, para manter o igual número. Liquid e Lightning. Igual Liquid e Lightning, exatamente. Não, e por que não fazer, então, uma solução de CT na Lightning, por exemplo? Porque ela já é uma solução. Não, sim, mas implementar algo ainda melhor, sei lá, para o pessoal ver, para ficar na cara, né? Para ficar na cara, porque igual você já tem que, né? Então, fechar um fundo na Lightning para usar como pagamento, talvez, né? Essa é a solução de scaling que a gente vê hoje em dia. Tem outras soluções, talvez alguma outra seja melhor. Por que não nessa, né, solução de scaling já não implementar algo de confidencialidade? Por que precisa ser on-chain, entendeu? Essa é a minha... É isso que eu digo, eu acho que quanto mais intocada tiver, melhor. Mesmo com esta meio que semi-sidechain. Por que mexer? Eu faria tudo fora. Tudo. Mantendo clean o principal. Isto é resource consuming, gera confusão, dificuldade de consenso. Deixaria as pessoas mixarem as moedas deles e isso geraria para mim uma plausibilidade de ter as minhas moedas por aí livres, leves e soltas. Só que isso é mais caro também, né? Mixing, esse é negócio. Eu vejo, acho que a solução mixing, não vai estar em mixing. Mixing é gambiarra. Não é boa solução. É muito gambiarra. Tem que ser alguma coisa mais uma gambiarra que funciona se você for técnico o suficiente para saber como manejar essas UTXOs aí no final, né? Mas sim, por isso, ainda é meio gambiarra. Você tem que ficar, por que eu tenho que misturar minhas moedas com as outras? Não, tipo, tem que ser alguma coisa mais elegante aí. Criptograficamente elegante. E a Lightning meio que permite isso, porque no fim das contas,
você faz um monte de transação privada e no final, sei lá, eu abro um canal com o João da padaria e eu fiz 500 transações, transacionei com o meu, sei lá, o vendedor de tapete na Pérsia, com o petroleiro na Venezuela, não sei o quê, tudo através da minha única conexão e transação com o João da padaria. E ninguém viu, todo mundo no on-chain só viu eu transacionando com o João da padaria, mas na Lightning eu fiz um montão de transação que ninguém viu. Então, existe uma privacidade aí. O João está vendo, ou seja, ele vê o que ele está roteando, né? Ele pode, né, Ele só vai ver um hop, né? Hã? Ele só vai ver um hop, porque ele vai sair do node dele e vai para outro lugar Exato, não e vai ver teria, depois. então para chain Quando analysis tiver já, tudo certo. já dificulta de muito isso aí. Eles teriam, a chain analysis teria que, é como o sistema da Lightning é quase um proof of stake, né? Porque você tem que colocar, para você ter um canal aberto, você tem que colocar skin in the game, você tem que colocar bitcoins lá. Então não dá para, não é que nem abrir um SPV hoje, que não tem nenhuma moeda nesse SPV, então os chain analysis da vida abrem aí SPV rodando torto, gastam só com energia, eles teriam que estar rodando na Lightning um monte de canal, teria que estar colocando Bitcoin, skin in the game em cada desses canais para poder monitorar esses canais. Então dificulta de uma forma incrível a Mesmo monitoração assim, das transações. E eles não vão fazer isso, ou seja, não. Mesmo assim não não, funciona. e mesmo assim, ele vai conseguir um hop aqui e ali, não vai, tipo, enfim, Então, já pera, temos uma solução de mas não privacidade. deve. Desculpa. Tá, mas Fala. e por que o CT, então? Qual a diferença de Confidential Transactions? Por que a necessidade de implementar isso, então? Eu Para não ter vejo mais de uma Acho que opção? foi ele necessidade. específico Eu para não- fazer isso. Para ficar mais leve, talvez. Não sei se é essa a ideia. Sei lá, talvez porque ele que escreveu a proposta. Também não dá para. Os caras não são deuses. Cada um tem suas motivações, sei lá. Cara, ou ele não acha, não gosta da Lightning, ele não teve nenhuma. Você entendeu o que eu digo? Pode ser ego também, a vontade dele de ter isso. Não, 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 Ou não, não. muito Tem trabalho, também. muitos anos, um trabalho que É que mudou de repente Lightning, você precisa para rodar um um Node, novo Node paradigma. Lightning, né? Eu acho que nessa opção dessa sidechain, como está conectado à chain principal, você continua rodando o seu Node normal. Você só atualiza ele para a versão nova. Sim, mas você está consumindo muito mais tudo. Se você usar essa extension block, se ele funcionar em SCT, consome na É muito verificação, maior. consome nos dados, vai aumentar o tamanho do bloco, ou seja, vai ser um aumento de bloco Por escondido isso que aí, você entre faz uma aspas. rede paralela mais centralizada. Na Então minha vira uma rede opinião, mais centralizada, no fim das contas, e acaba exatamente. cagando a rede para quem quer atualizar ela, né, manter ela segura, tendo um full node que continuar sendo, né, slim. Então ele encerra até fortalecendo o argumento de vocês, porque ele encerra aqui falando que eventualmente, se tiver um inflation bug nesse extension block, isso poderia até permitir promover que tivessem duas cotações diferentes. Se teus satoshis estão no bloco de extensão e teve um problema de inflation bug, ele pode ter uma cotação inferior aos satoshis que estão na chain principal. Ou seja, Faz sentido. mais um motivo, né, Uhum. na minha opinião, para que Lightning seja mais interessante do que isso. Bom, moral da história, não existe almoço grátis, tudo que você faz tem um custo, ou você vai pagar com dinheiro, ou você vai pagar com tempo, ou você vai pagar com centralização, você vai pagar de algum jeito pela vantagem que você quer receber. Moral da história é essa.